Muito obrigado a todos que compareceram, apesar da segunda-feira, para prestigiar o festival transcendental do aparecimento do Senhor Chaitanya. Agora nós vamos ler o passatempo do Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakur. Do Madhya Kanda, capítulo 25, Mrita Shishu Tattvagyana Varnana. É uma descrição breve de um garoto falecido explicando a verdade, filho de Srivasa Thakura. A casa de Srivasa Thakura foi onde começou o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, Navadvipa, na Índia, na Bengala. Krishna apareceu nessa era como a encarnação mais misericordiosa dele, que é o Avatar Dourado. E dentre tantos passatempos e tantos incidentes que ocorreram durante a presença do Sr. Chaitanya aqui nesse mundo, muito interessante, que é esse que nós vamos ler, que é o falecimento do filho de Shri Advaita Acharya, enquanto o Sr. Chaitanya estava presente na casa dele. E Shri Advaita Acharya, para quem... Advaita Acharya, desculpe, Srivasa Acharya. Srivasa Acharya, para quem não sabe, ele é uma encarnação de Narada Muni. Estava com o Sr. Chaitanya aqui, 534, né? Está fazendo hoje, 534 anos atrás. Então vamos ver e depois podemos comentar um pouco mais sobre o Sr. Chaitanya e esclarecer qualquer dúvida para não ficar muito tarde. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Krishna Varna Krishna Krishna Sampangastra Parshadam Jagay Sankirtanam Prayay Yadyanti Sumedasa Krishna Varna Tvisha Krishna Sangopangastra Parshadam Jagay Sankirtanam Prayay Yadyanti Sumedasa Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Bhakta Shaktikam Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Shri Chaitanya Bhagavata Shunidya Jipashandi Javanasya Mahavishnavahaya Tata Shanda. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, o Senhor de todo o universo, todas as glórias ao Rei dos Brahmanas, dos Vedas, da religião verdadeira e dos sannyasis. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, que é um oceano de misericórdia e a joia nascida do ventre de Shati Devi. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias ao Senhor Chaitanya e a seus devotos. Obtêm o serviço devocional puro aqueles que ouvem constantemente a narração desses passatempos transcendentais de Shri Chaitanya Mahaprabhu. As histórias contidas neste Madhya Kanda
são o grande reservatório do nectário serviço devocional ao Senhor Supremo. O Senhor Chaitanya, a vida de todos, estava sempre absorto em Sankirtan, desfrutando do sabor de seu próprio nome transcendental. Assim, intoxicado, ele exibia os sintomas estáticos de amor a Deus e também revelava seus poderes e opulências supramundanos. O sabor ambrosíaco do amor a Deus levava o Senhor Chaitanya a dançar e a se comportar como um louco. Ora rugia o Senhor, ora ria sonoramente. Chaitanya Mahaprabhu, em meio a seu êxtase, às vezes rolava pelo chão, cobrindo de poeira seu corpo, o objeto de adoração do Senhor Brahma. Contemplando o Senhor imerso em infindável oceano de bem-aventurança, os devotos satisfaziam plenamente a faculdade da visão. Quando o Senhor emergia de seu bem-aventurado estado de inconsciência, ele, às vezes, sentava rodeado por seus discípulos e outras vezes ia para as águas do Ganges, onde desfrutava de muitos passatempos. Em outras ocasiões, o Senhor dançava e então se sentava no quintal. Ele e os devotos então se banhavam com a água do Ganges, porém em casa. Enquanto o Senhor dançava em seu habitual êxtase, uma afortunada criada de Shrivasa, chamada Dukhi, trazia ao Senhor a água do rio sagrado. Por um instante, ele assistia ao Senhor dançando e derramando lágrimas. Ela assistia ao Senhor dançando e derramando lágrimas. E então continuava a trazer mais e mais jarros com água do Ganges. Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu via esmeradamente alinhados os muitos jarros d'água trazidos, ele ficava muito satisfeito. Uma vez, o Senhor Chaitanya perguntou a Shrivasa: quem é o responsável por trazer diariamente toda essa água do Ganges? Quando Shrivasa disse ao Senhor que o nome de criada responsável era Dukhi, o Senhor Chaitanya disse: todos devem chamá-la de Sukhi. O nome Dukhi não é apropriado para ela. Na minha opinião, ela é sempre Sukhi. Dukhi é triste, Sukhi é alegre. Ante a ilimitada misericórdia do Senhor, os devotos derramaram lágrimas de amor e felicidade. Assim, sob a ordem do Senhor, todos passaram a chamar Dukhi de Sukhi, e Shrivasa Pandita não mais a tratava de forma alguma como uma criada. Este passatempo demonstra como se alcançam facilmente os pés de lótus de Krishna através do serviço devocional amoroso. As garras de Jamaraja não podem ser evitadas simplesmente por se raspar a própria cabeça. Beleza, riqueza e conhecimento secular são completamente inúteis se não são usados para servir com amor ao Senhor Krishna. Para que todos pudessem vê-la com os próprios olhos, o Senhor Chaitanya exibiu essa verdade ensinada pelos Vedas e pelo Srimad Bhagavatam. A grande misericórdia oferida pela criada Dukhi jamais pode ser vista por aqueles cegos pelo falso prestígio. Se a fortuna de seus criados é ilimitada, como eu poderia glorificar a fortuna de Shrivasa? Um dia, como usual, o Senhor dançava na casa de Shrivasa.
enquanto ele e outros devotos alegremente faziam kirtan. Enquanto os devotos assim cantavam e dançavam, por arranjo divino, o filho de Srinivasa, que em outro cômodo da casa se encontrava, falece por causa de uma doença. Assim, enquanto o Senhor Chaitanya dançava em êxtase, as mulheres começaram a chorar desamparadamente dentro da casa. Tendo sido alcançado pelo som do choro, Srinivasa correu para o cômodo e viu que seu filho agora vivia no mundo espiritual. Srinivasa Pandita era um devoto muito elevado, grave e erudito, e instruiu as mulheres que eram com ele aparentadas. Todas vocês conhecem as glórias do Senhor Krishna, portanto, parem de chorar e contenham a lamentação no coração de vocês. O Senhor Supremo, cujo santo nome, se proferido mesmo uma única vez, é capaz de conduzir até mesmo o pior pecador para a sua morada transcendental, está agora pessoalmente presente dançando em êxtase com seus servos, dentre os quais estão Brahma, o Criador, e todos os semideuses. Se alguém morre nesse momento todo auspicioso, por que deveria haver alguma lamentação? Meu filho foi muito afortunado em sua morte. Estou certo de que ele alcançou a meta da vida. Se vocês não são capazes de se livrar dos apegos da vida familiar, então mantenham o choro de vocês na intimidade de seus corações e chorem mais tarde. Ninguém deve saber sobre esse incidente, pois isso poderia atrapalhar a felicidade que o Senhor prova enquanto dança. Se o Senhor ouvir a respeito da morte de meu filho, e isso o fizer retornar à consciência externa, então certamente me afogarei hoje no Ganges. Em razão das palavras de Srinivasa, todos se acalmaram. Srinivasa então retornou para o Kirtana do Senhor. Srinivasa cantou alegremente no Kirtana, na presença do Senhor. Sua alegria crescia continuamente. Essas são as glórias de Srinivasa Pandita. Os associados pessoais de Chaitanya Mahaprabhu possuem todas as grandes virtudes. Sempre com os devotos ao seu redor, o Senhor Chaitanya dançava em grande enlevo. Um após outro, os devotos gradualmente tomavam conhecimento da partida do filho de Srinivasa. Contudo, escondendo sua lamentação, ninguém expressou externamente nenhum sofrimento. O Senhor Chaitanya, a onisciente suprema personalidade de Deus, por fim, apresentou uma pergunta perante o coração de todos os devotos. O Senhor disse: hoje algo perturba meu coração. Que espécie de infelicidade trouxe essa sombra negra para a casa de Srinivasa? Srinivasa Pandita respondeu: meu Senhor, que lamentação poderia me afetar, visto que você está pessoalmente iluminando minha casa com seu semblante sorridente? Finalmente, os principais devotos informaram o Senhor acerca do falecimento do filho de Srinivasa Acharya. Com gravidade e respeito, o Senhor disse: digam-me, há quanto tempo? Informaram o Senhor que o falecimento havia ocorrido 2 horas antes do pôr do sol. Os devotos disseram: temendo atrapalhar sua dança, Srinivasa não revelou isso a ninguém. O garoto partiu já às 7h30. Dê-nos a ordem e observaremos imediatamente os rituais finais. Ao ouvir tudo isso, o Senhor ficou deveras surpreso com Srinivasa. O Senhor cantou: Govinda, Govinda, como eu poderia viver sem sua companhia? O Senhor disse
antes de começar a chorar. Como irei deixar a companhia de uma pessoa que, por amor a mim, não se lamenta sequer pela perda do filho? Depois desses dizeres, o Sr. Chaitanya irrompeu em um amarecente choro. Entre si, os devotos discutiam o significado das palavras do Senhor, as quais indicavam que ele estava considerando partir. Sem nada entenderem, todos se sentiam confusos. O significado de suas palavras era que, no futuro, ele deixaria a vida familiar e aceitaria a vida de sannyasa. Quando chegado for esse evento, todos chorarão profundamente e irão respirar com grande dificuldade. Quando Chaitanya Mahaprabhu acalmou seus sentimentos, todos foram até o devoto para realizarem os ritos finais. Na presença de todos, Sri Chaitanya se dirigiu ao falecido filho de Shrivasa. Por qual razão você deixou a casa de Shrivasa Pandita? Meu senhor, respondeu o garoto, tudo acontece sob os seus desígnios. Quem poderia agir contra sua vontade? Ao ouvir o garoto falecido respondendo dessa forma à pergunta do Senhor, todos os devotos ficaram surpresos e maravilhados. Com todos os devotos, ao ouvirem-no atentamente, o garoto continuou: já experimentei os dias que me cabiam nesse corpo. Quanto ao término de sua validade, nada posso fazer para evitar. Agora irei para a cidade de outro corpo. Meu senhor, embora eu tenha de obrigatoriamente deixar esse corpo, por favor, seja misericordioso comigo e permita-me não esquecer você. Quem é o pai de quem? Ó Senhor, quem é filho de quem? Todos experimentam o resultado de seu karma individual. Enquanto meu destino permitiu que eu estivesse na casa de Shrivasa, ali permaneci. Agora, contudo, partirei para outra residência. Curvo-me perante seus pés e perante os pés de seus associados, como forma de respeito. Por favor, não levem a sério minhas ofensas. Permitam-me, por favor, agora partir. Depois de dizer essas últimas palavras, o corpo do garoto se silenciou. Assim foi que o Sr. Chaitanya manifestou mais um passatempo maravilhoso, o qual afogou os devotos em um oceano de exultação transcendental. A lamentação de toda a família de Shrivasa foi levada embora pelas ondas do bem-aventurado amor estático pelo Senhor Krishna. Experimentando o júbilo do amor a Deus, os parentes de Shrivasa se atiraram aos pés do Senhor Chaitanya e chorosos disseram: ó Senhor, nascimento após nascimento, você é nosso Pai, nossa Mãe, nosso Filho e nosso Mestre. Que jamais nos esqueçamos de seus pés de lótus. Senhor, tendo nós sempre devoção por seus pés, por que deveríamos temer algum nascimento? Dessa maneira, com suas vozes embargadas em virtude da intensa emoção, Shrivasa e seus 3 irmãos oraram. Ao redor deles, nas 4 direções, os devotos choravam sem qualquer descrição. O choro decorrente do amor estático pelo Senhor Krishna se fez ouvir nas 4 direções. Tal sentimento transcendental assim tomou toda a casa de Shrivasa. Chaitanya disse: ouça, Shrivasa Pandita, dado você conhecer os rumos deste mundo, como algum sofrimento poderia abalá-lo? Você, na verdade, é tão elevado que qualquer um que o vê também se livra de toda
complicação material. Porque Nityananda e eu somos seus filhos, você jamais experienciará sofrimento algum. Os devotos receberam em grande júbilo essas misericordiosas palavras que emanavam da graciosa boca de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jaya, Jaya, eles exclamavam, fazendo kirtana por todo o percurso até o Ganges. O Senhor Chaitanya acompanhou os devotos que carregavam o cadáver do filho de Shrivasa. Com o término dos ritos apropriados, todos se banharam no Ganges, acompanhados pelo cantar do santo nome de Krishna. Cada um dos devotos voltou para sua casa. Satisfeitos com os rituais finais, os familiares de Shrivasa voltaram para casa. Todos estes confidenciais passatempos do Senhor são extraordinários e a audição deles traz como consequência natural e inevitável a obtenção do amor estático pelo Senhor Krishna, o maior dos tesouros. Hariu! Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés devotos de Shrivasa, cujos filhos são não outros senão os senhores Chaitanya e Nityananda. Todos esses notáveis e maravilhosos passatempos aconteceram em Navadvipa. Os devotos acreditam em todos eles, mas os não devotos duvidam. Assim, o autor descreve neste Madhyakanda, no melhor de sua habilidade, a história de como um garoto falecido explicou a verdade espiritual. Dessa maneira, em Navadvipa, Shri Chaitanya Mahaprabhu sempre desfrutava de passatempos de Sankirtan. O Senhor Chaitanya não tinha nenhum apreço pela vida doméstica. Senão era ele capaz de observar sequer a adoração à deidade doméstica do Senhor Vishnu, como ele poderia observar os demais deveres de um pai de família? Quando, depois de banhado, o Senhor Chaitanya se sentava para adorar a deidade do Senhor Vishnu, Chaitanya Mahaprabhu logo encharcava seu corpo e suas vestes com lágrimas de amor. Assim, encharcado, o Senhor Chaitanya saía da sala, trocava suas roupas molhadas por roupas secas e então voltava para dar prosseguimento à adoração ao Senhor Vishnu. Em poucos instantes, todavia, suas vestes estavam novamente encharcadas com lágrimas de bem-aventurança e amor. Novamente, tinha ele de sair para enxugar seu corpo. Dessa forma, o Senhor Chaitanya trocava suas vestes vezes e mais vezes. Visto estar completamente tomado de amor estático, não tinha o Senhor nenhum poder para adorar a deidade do Senhor Vishnu. Por fim, ele pedia a Gadadhara: por favor, adore você a deidade do Senhor Vishnu, pois não sou afortunado o suficiente para tal. Dia e noite o rei de Vaikunta desfrutava desses passatempos em Navadvipa, nos quais sempre desfrutava do néctar do serviço devocional público. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavana Dasa, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki. Então, passatempo do Senhor Chaitanya. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Tem alguma observação? Nessa fase o Senhor Chaitanya era casado então ainda? É. Aqui ele estava ainda na fase de grihasta. Ainda era casado. Então aqui nós estamos... vamos lembrar que falamos no começo que o Senhor Chaitanya começou o movimento de Sankirtan dele dentro da casa de Shrivasa. Eles faziam secretamente os encontros para cantar Hare Krishna, porque
sabe como é, né? O povo era muito crítico, muito... E como o Sr. Chaitanya às vezes falou, os bengalis eram muito caídos, muito pecaminosos, muito ofensores, e eles tinham que ter esse cuidado de não ficarem muito expostos. Então, ele começa a se reunir ali, nada mais, nada menos. Nós falamos aqui antes, que eu pensei que todo mundo soubesse, para repetir junto, ninguém repetiu. Krishna Varma, Krishna Sangupam Gastrapashadam Jagya Sankirtanam Prayai Jajante Isso Medasa. Esse é um verso do Bhagavatam que fala que o Sr. Chaitanya aparece nessa era, e nessa era ele, juntamente com seus associados, e nessa era de Kali, Kali Yuga, a era da escuridão e da ignorância, aqueles que ainda são dotados de inteligência suficiente, mínima, entendem que não tem outra coisa a fazer nessa era a não ser adorar Krishna através do processo de cantar o santo nome. Isso foi o que esse verso falou. Então, sinônimo de não só de inteligência, mas de sanidade, executar o processo do Sankirtana Jagya como um processo para autorrealização nessa era. Ou seja, minimamente, no mínimo, cantar sempre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Se for realmente muito Sumedasa, muito inteligente, estiver se afastando cada vez mais da pramata, da loucura, Komedasa, da insanidade, aí não só se canta como se executa algum serviço por prazer do Sr. Chaitanya, para que o movimento de Sankirtan dele se torne uma realidade e tome o mundo como era desejo dele para salvar os caídos homens da era de Kali. Isso é o que fala esse verso. Aí, quem são esses 5 Panchatattva, essas 5 verdades? Quem são? Na casa de Shrivasa Pandita. Shrivasa Pandita é Shaktikam. Shrivasa Pandita é a energia devocional de Krishna. A energia devocional. Shrivasa Pandita é o que todos nós somos. Energia devocional. Sabiam que todos nós somos a energia devocional de Krishna? A energia devocional. Shrivasa Pandita representa as divas. Nós somos todos divas, almas espirituais. Shrivasa Pandita representa a diva que deu certo, que dá certo, que está fazendo o que tem que ser feito. Isso é nada muito, Shrivasa Pandita. Aí aqui depois nós ouvimos Srila Vrindavana Dasa Thakur explicando que o Sr. Chaitanya ficava tão absorto em êxtase quando estava adorando a deidade de Vishnu, que não conseguia. E mandava Gadadhara Pandita continuar. Quem é Gadadhara Pandita? Quem é Gadadhara Pandita? Gadadhara Pandita é a encarnação do devoto puro, a encarnação da potência do prazer de Krishna, de Srimati Radharani, da deusa da fortuna, da rainha Rukmini. Isso é a Gadadhara. Então, Gadadhara Pandita é a potência do prazer. Shrivasa Pandita é a energia devocional. E depois,
Quem foi a causa do Senhor Chaitanya aparecer nesse mundo? Vir para esse mundo. A encarnação do devoto. A manifestação devocional. Advaita Acharya. Que é o próprio Mahavishnu. Que é a causa da manifestação cósmica material toda. Mahavishnu. Você, quem vê o quadrinho ali, aquele da barba branca, cabelo branco, longo. Advaita Acharya. E quem é Nityananda? Nityananda é a expansão do devoto, que é o Senhor Chaitanya. A encarnação do devoto. Swarupaka. E o Senhor Chaitanya é quem? O próprio Krishna como devoto. O próprio Krishna e Radharani manifestados na forma do devoto. Então, é o outro verso que tinha falado. Panchatattva Atmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Esses são os componentes do Panchatattva. E o que fala esse verso? Ofereço minhas reverências ao Senhor Supremo, Shri Krishna, que não é diferente de seus aspectos como devoto, Bhaktarupa, como expansão dele, a encarnação devocional, Swarupaka Nityananda, Chaitanya Nityananda, como a manifestação da sua potência devocional, que é Advaita Acharya, Bhaktavatara, e a presença do seu devoto puro, Gadadhara Pandita, que é a sua potência interna de prazer, e o representante de todas as almas, todas as divas que existem, Srivasa Pandita Narada Muni. É isso aí que significa esse verso. Então vejam só, quem estava presente, quem apareceu nesse mundo, com quem e fazendo o quê? Trazendo um processo para a autorrealização nessa era que não tem processo, da forma mais facilitada possível, porque o devoto já estava presente, né? Já tinha tido a manifestação do Avatara, Bhaktavatara, Mahavishnu, Advaita Acharya. Mas o próprio Mahavishnu falou, eu não sou capaz de fazer nada nessa era. Eu estou vendo aqui como as pessoas estão, como as pessoas são nessa era, e, claro, se ele é a causa de todas as causas desse universo cósmico material, ele também é quem aniquila, é ele que se expande em Rudra, em Shiva. Então ele falou, eu estou achando que é melhor eu destruir tudo isso, porque tentar salvar alguém nessa era é quase que impossível. Ninguém tem interesse em vida espiritual, em autorrealização, em amor por Deus, em satisfazer o Senhor Supremo. Eu não tenho paciência para isso, estou sem paciência. Isso foi o que Shri Advaita Acharya conjecturou com ele mesmo. Então ele falou, só o próprio Krishna aparecendo mesmo nessa era vai ser possível introduzir um processo para a adoração do Senhor Supremo, porque ninguém mais vai conseguir. Tem que ser alguém que seja o Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais tolerante, mais misericordiosa de Krishna, porque senão ninguém vai conseguir ter paciência para
ajudar o homem da era de Kali por aí. Vocês veem qual é a condição do homem da era de Kali. Não tem o menor interesse por vida espiritual, por Deus, por se entender como que realmente ele é, como alma. Então, a Advaita Acharya falou, eu preciso resolver essa situação porque eu mesmo não tenho forças para resolver. O meu desejo é me expandir logo aqui em Shiva, em Rudra, e começar a dançar a dança da aniquilação para exterminar com tudo isso, porque não vejo chance nenhuma para o ser humano nessa era. Aí ele começou a adorar Krishna com folha de tulasi e água do Ganges, começou a adorar Shalagrama Shiva, e foi devido a essa adoração que o Senhor Krishna apareceu nessa era como o Senhor Chaitanya, que é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Então são esses senhores aí. Krishna na forma do devoto, Krishna encarnado, expandido como o devoto, a manifestação da sua energia devocional, Advaita Acharya, a potência interna do prazer dele, o devoto puro, Gadadhara Pandita, e o mais elevado de todas as entidades vivas, que é Narada Muni, o maior pregador do universo material e espiritual. Não é só do material, não, Narada Muni. Então, é nada mais, nada menos que desses aí que nós temos toda essa informação de como entender a verdade absoluta e como servir a verdade absoluta e como amar a verdade absoluta. Só isso. Quem acha que é pouca coisa, levanta a mão. Só isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender isso? Quem é o Senhor Chaitanya? Quem são seus associados? Na Jarikanda, até os animais entraram no Kirtan, né? Depois que o morto pregou, o que mais não pode acontecer? O que mais? Não é verdade? O Senhor Chaitanya via um tigre na floresta, ele estava Haribo, o tigre levantava e começava a cantar Hare Krishna. Queria superar no coração do tigre. O que ele não pode fazer? O que é impossível para o Senhor Chaitanya? O que é impossível para o Senhor Chaitanya? Essa que é a pergunta. Já que nós temos tantas ressalvas, tanto medo de encarar a vida espiritual, de se render a Krishna e tal, por que é impossível para o Senhor Chaitanya? Só pensar no Senhor Chaitanya, só lembrar do Senhor Chaitanya, só participar do movimento de Sankirtan dele. Katanchana Smrite Jasmin Dushkaran Sukaram Bhave Vishmrite Viparitansya Shri Chaitanya Namamitam. Esse verso do Shri Chaitanya Charitamrita fala que por se lembrar do Senhor Chaitanya, até aquelas coisas que parecem impossíveis, por mais difícil que seja alguma coisa ser feita, por se lembrar do Senhor Chaitanya, isso aí se torna muito fácil, muito simples de se fazer. Porém, se também de alguma maneira alguém não se lembra do Senhor Chaitanya, as coisas mais simples, mais fáceis de se fazer, se tornam monstruosas, impossíveis, dificílimas. Então nós temos que nos lembrar do Senhor Chaitanya.
do Senhor Chaitanya. E não vamos ter problema nenhum. O que é impossível para o Senhor Chaitanya? Nada. E o que é possível sem a misericórdia do Senhor Chaitanya? Nada. Nada. E acabamos de explicar aqui. Assim como isso é todo expansivo, aqui estamos falando sobre tudo isso, ouvindo sobre tudo isso, devido à presença de Bhaktakyan, do devoto puro de Krishna, que representa aqui nada mais nada menos que Gadadhara Pandita, a potência interna de Krishna. Shrila Prabhupada nos deu a atmosfera do mundo espiritual, que é a atmosfera pura, transcendental, o serviço devocional. E fez isso por quê? Porque vem numa sucessão discipular onde o mestre espiritual dele é a mesma coisa, queria a mesma coisa, desejava a mesma coisa, tanto é que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati foi o precursor do movimento de Sangha do Sr. Chaitanya nos países ocidentais. Foi ele o primeiro a vislumbrar a possibilidade de fazer o que o Sr. Chaitanya falou que ia acontecer, se tornar uma realidade. O Sr. Chaitanya falou quando ele começou o movimento Sankta dele aqui na casa de Srivasa Pandita, ele falou: eu estou começando a cantar o Mahamantra Hare Krishna aqui agora na Bengala e estou dando esse Mahamantra Hare Krishna como um processo para a autorrealização nessa era. Mas esse canto, ele vai adentrar, ele vai atravessar as fronteiras, ele vai entrar em todas as vilas, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, em todo o mundo. Entrou, está aqui, Suzano, periferia de São Paulo, terceiro mundo, Brasil. Estamos aqui por quê? Porque o representante do Sr. Chaitanya veio, representando o seu mestre espiritual, satisfazendo o desejo dele, e introduziu o Mahamantra Hare Krishna como um processo de autorrealização no mundo inteiro. Srila Prabhupada aqui, no mundo inteiro. Não tem lugar. O Sr. Chaitanya predisse. Srila Prabhupada colocou na prática para satisfazer o Sr. Chaitanya. Então, vejam a importância de se entender o desejo e a força, o poder dos associados do Sr. Chaitanya. Então, quem mais poderoso que o Panchatattva? Kavita Karajan Sabarai Smarani Mangugiri Lang Yanda Deketarigan. Esse verso fala do Panchatattva. Por se lembrar do Panchatattva, o Panchatattva é esse todo que foi explicado exaustivamente. Esse é o Panchatattva. Sr. Chaitanya, Sr. Nityananda, Shri Advaitacharya, Gadadhara Pandita e Srivasa Pandita. E são as 5 verdades numa só. E é Panchatattva. Então, por se lembrar do Panchatattva, é aquele quadrinho que tem os 5 lá. O Sr. Chaitanya no meio, o Sr. Nityananda na direita, Advaitacharya na direita do Sr. Nityananda. À esquerda, Gadadhara Pandita, à esquerda de Gadadhara Pandita, Srivasa Thakur Narada Muni, esse que estamos falando aqui, que teve o filho morto durante um tempo. Por se adorar o Panchatattva, por se lembrar do Panchatattva, o Kavita Karajan Sabarai Smarani, por se lembrar do Panchatattva, um mudo se torna um poeta, pode recitar a poesia. Por se lembrar do Panchatattva, um bango, um aleijado, pode cruzar montanhas. Giri. Giri quer dizer montanha. Por se lembrar do Panchatattva sempre, por isso que a gente canta antes de começar a cantar Hare Krishna.
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda. Isso é Panchatattva Smarana, lembrança do Panchatattva. Então, o Girilan, que anda, e por se lembrar do Panchatattva, um anda, um cego, pode contar estrelas no céu. Aí, qual que é a dificuldade então? Queremos nos tornar competentes na vida espiritual? Vamos nos lembrar do Senhor Chaitanya e do Panchatattva sempre e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí acabou o problema. Não existe empecilho, não existe problema. Não existe. Quem faz isso dá sinal de sanidade. É Sumedasa. Quem não faz isso é um maluco, com medo é um débil mental, por mais letrado que seja. Acabamos de ver aqui, isso aqui é importante, ó. Vou voltar aqui para ler só um pedacinho, para a gente ver. Como isso é importante. Para quem duvida, este passatempo demonstra como se alcança facilmente os pés de lótus de Krishna através do serviço devocional amoroso. A criada de Shivasa Pandita que levava água e colocava tudo direitinho, água do Ganges, os jarros de água. Qualquer pessoa mais simples e letrada que uma criada. Olha o que aconteceu. Esse passatempo demonstra como se alcançam facilmente os pés de lótus de Krishna através do serviço devocional amoroso. As garras de Jamaraja é o superintendente da morte, é aquele que é com ele que todo mundo tem que acertar as contas. Não podem ser evitadas simplesmente por se raspar a cabeça, colocar uma roupa safrão. Agora eu sou um transcendentalista, um yogi, um sábio, ou pela beleza, riqueza e conhecimento secular. Tudo isso, todas essas coisas são completamente inúteis se não usados para servir com amor ao Senhor Krishna. Então, ok. Tem algum exagero dizer que quem não entende isso não está entendendo nada, independentemente da sua posição material? Não tem exagero nenhum, essa é a mais clara, evidente realidade. Para que todos pudessem vê-la com os próprios olhos, o Senhor Chaitanya exibiu essa verdade ensinada pelos Vedas e pelo Srimad Bhagavatam. Isso é na prática, o poder do serviço devocional, a força do serviço amoroso a Krishna. Não tem nenhuma exigência de pré-requisito nenhum. O único pré-requisito para se tornar um devoto puro de Krishna e ser contemplado com o amor por Deus dado pelo próprio Krishna é a sinceridade. É a sinceridade em querer agradá-lo, querer servi-lo. E a seriedade quando se faz isso. O Goswami fala, não basta ser sério, tem que ser sério e sincero. Sincero e sério. Só isso. Ok? Então, vamos agora honrar a Mahaprasada do Senhor Chaitanya.
Mais uma vez, muito obrigado a todos. Voltem sempre. Todos os sábados temos festival onde procuramos ensinar, instruir a quem tem interesse nessa filosofia consciência de Krishna e no desenvolvimento da consciência de Krishna através do processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Muito obrigado a todos. Voltem sempre. Haribo, Shri Shri Guru Purnima Mahotsava Jagya Ki.